podem sentar-se. Alguns avisos. Então, amanhã eu vou estar partindo para o México para visitar outras missões que temos aí pelo mundo afora. Eu estarei presente na tradicional festa do Carmo, lá em Veracruz, Dos Rios. Conto com a ajuda e a compreensão de todos, aqueles também que forem estar presentes. Muitos do México nos acompanham, Colômbia, né, outros países aqui vizinhos também, Peru, Argentina, Paraguai também, sobretudo os mexicanos, né, que nos seguem. Então vou estar presente na festa de Nossa Senhora do Carmo em Dos Rios. Então, por conseguinte, não haverá missa no próximo final de semana que se segue. Então, próximo domingo não haverá missa aqui no seminário, somente no outro final de semana. Então, um final de semana não haverá missa. Mas eu sempre recomendo, né, que mandem mensagens ou para o e-mail do seminário, né, ou para o nosso telefone perguntando sobre os horários, né, do próximo, esse final de semana não, o outro. Hoje comemoramos ainda a 8ª da festa do Preciosíssimo Sangue, por isso que o padre está de vermelho. E o 5º domingo depois de Pentecostes. E hoje falaremos contra o vício da ira, da cólera e também dos remédios para combater esse vício. É comum na maioria das pessoas, né? É quase impossível reprimir, né, esse impulso. Às vezes já temos a vontade de matar as pessoas, né, sobretudo. Mas a nossa natureza é frágil, decaída. Infelizmente, graças ao pecado original, né, temos todas essas más tendências e más inclinações. Porém, de nossa parte, temos que combater, né, esses impulsos, né, coléricos, nervosos, porque senão vamos causar muito mal a nós, a nossa alma, e também ao próximo que sofre, que aguenta, né, esse ataque de ira, né, de nossa parte. Então, a maioria das pessoas tem esse problema, né? Porém temos que combater, não podemos alimentar isso, né? Essa cólera. E o remédio oposto, como vamos ver, a ira e a cólera, é a mansidão. A ira é semelhante ao fogo, porque assim como o fogo é veemente e violento, logo que tomou força e impede que se veja no fumo que despede. Assim a ira faz com que o homem irrompa em 1000 excessos e não lhe deixa ver o que obra, tornando deste modo réu da morte eterna. Como diz, né, Santo Afonso, o fogo, né? Às vezes você vê só o fumo, né, que impede, a fumaça que impede de ver de fato, né, o que está por trás ali, que é um fogo, né, constante. A mesma coisa, né, é a ira, que muitas vezes, né, nos deixa cegos, não conseguimos ver, né, e mediante esses excessos, né, obramos mal. É tão prejudicial ao homem a ira, que ainda mesmo exteriormente o desfigura. Ainda que seja a pessoa mais bela e graciosa do mundo, torna-se semelhante a um monstro furioso, que infunde o espanto em torno de si, quando a cólera o transporta.
O iracundo, diz São Basílio, perde até a figura humana, transformando-se numa espécie de fera que põe medo. Portanto, se a ira até exteriormente nos desfigura, quanto mais nos desfigurará ela no interior e aos olhos de Deus. Então trataremos sobre a ruína que causa na alma a ira, que se não refreia, e depois sobre o remédio, ou como devemos proceder para refrear a ira, os excessos. Diz São Jerônimo que a ira é por onde entram na alma todos os vícios. Ela precipita o homem nas vinganças, nas blasfêmias, nas injúrias, nas murmurações, nos escândalos e noutras iniquidades. Então basta alguém fazer qualquer coisa contra nós, eu vou matar esse desgraçado. Vou agredir, vou fazer qualquer coisa. É o ímpeto, não? Então, a ira vai causando em nós, vai nos arrastando a vários outros vícios e pecados. Acontece qualquer coisa ruim, já se começa a murmurar, blasfemar contra Deus, contra os santos. Um excesso de ira e de cólera, porque nada dá certo. Injúrias, alguém pisa no nosso pé ou faz alguma coisa e começa a xingar, já uma palavra no trânsito de São Paulo, sobretudo. Escândalos e outras iniquidades, mas porque obscurece a razão e faz com que o homem obre como um irracional ou como um louco. Tem gente que fica desequilibrado, fora de si, totalmente, às vezes com coisas pequenas, só enlouquece, fica fora de si. Então faz com que o homem obre como um irracional ou como um louco. A pessoa ficou louca, completamente desequilibrada. A luz dos meus olhos, disse Jó, obscureceu-se pela cólera. Tem gente que por qualquer coisa fica descompensado. E externa isso, né? Por isso que Santo Afonso diz que até exteriormente a pessoa já vê a pessoa furiosa, nervosa, já basta olhar para a pessoa e pronto. Todo mundo já fica logo com medo. Isso aí surtou. E aí vem os ataques, os problemas e as confusões. Né? Isso acontece com todo mundo, tá? Por isso que é algo que temos que trabalhar bastante, né? Para alcançar a virtude oposta a esse vício, que é a mansidão. Senão toda hora vamos estar estourando. Tem gente que é como uma panela de pressão, toda hora estoura e cria problemas. O mesmo disse Davi, o meu espírito, a minha vista, as minhas entranhas se perturbaram pela indignação. Às vezes é um fogo que vai consumindo tudo por dentro. São Boaventura disse depois dele que o homem irritado obra sem reflexão, sem distinguir o justo nem o injusto. Então tem que ter muito cuidado, né, nessas horas de acesso, né, de ira e de cólera, para não passar do justo limite. A mesma coisa os pais também com os filhos. Né? Às vezes os filhos, sobretudo hoje em dia, que são desobedientes, né, não obedecem aos pais, e aí os pais têm de dar umas pancadas. Né? Mas não passar da justa medida, né? Não espancar nem matar as crianças. Né? Castigá-los na justa medida. Né? Nosso Senhor também castigou, chegou no templo, estava todo mundo lá vendendo, fazendo um bazar no templo, e Nosso Senhor, em uma ira santa, expulsou todo mundo lá de dentro. Né? Ou seja, isso acontece, mas sempre na justa medida. Em suma, diz São Jerônimo que a ira faz perder ao homem a prudência, a razão e o senso. E São Tiago escreve: ira nim viri iustitiae non operator. As obras de um homem iracundo não podem harmonizar-se com a justiça divina
nem por conseguinte estarem isentas do pecado. Então, normalmente é onde nós queremos fazer a justiça, não? Mas esquecendo que quem faz a justiça é Deus, não somos nós. Então, de nossa parte, nesses excessos em querer fazer a justiça, querer fazer o que a gente quer, sempre caímos no pecado. Quando o homem está possuído da ira e não procura refreá-la, facilmente aborrece ao que lhe deu motivo para irritar-se. O ódio, segundo Santo Agostinho, não é senão a ira tenaz. Por isso, diz Santo Tomás, que a ira é repentina e o ódio dura muito tempo. Às vezes, com qualquer coisa, a gente já fica irritado. Alguém diz alguma coisa, fala qualquer coisa. É algo repentino, cria uma reação rápida. Você não grita, sai daqui. Xinga. Já o ódio, não. O ódio dura mais tempo. A pessoa fica maquinando aquilo ali, remoendo, né? Como eu vou matar aquela pessoa, como eu vou fazer isso, como eu vou destruir a vida daquela pessoa. E fica a vida inteira ali remoendo aquilo. Eu não perdoo jamais isso que ela fez e não sei o quê. Eu tenho ódio dessa pessoa. Então, muito cuidado. Tanto a ira como o ódio causam muito mal à nossa alma e podem nos levar mesmo à condenação. Nosso Senhor perdoou mesmo aqueles que o crucificaram? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós também temos que perdoar. Senão, se morremos com esse ódio no coração, que dura, às vezes até o fim da vida, não nos salvaremos. Quando, pois, a ira persevera em alguém, é sinal de que nela domina o ódio. Então, normalmente uma pessoa que é irada, né, que toda hora está xingando, está criando problemas, xingando todo mundo, explodindo, estourando, é porque nessa alma domina o ódio. Mas dirá alguém, eu sou chefe de casa, ou pai de família, devo corrigir os meus filhos e criados e levantar a voz quando é necessário contra as desordens que observo. É verdade, responde Santo Afonso, mas uma coisa é irritar-se contra o próximo e outra muito distinta contra o pecado do próximo. O irritar-se contra o pecado não é propriamente ira, mas sim um zelo. E por isso, não só é lícito, mas às vezes é até mesmo necessário, uma vez que se faça com a divina prudência, de modo que façamos ver que nos não irritamos contra o pecador. Às vezes a gente tem que corrigir alguma coisa que está errada, né? Contra o erro, né? Mas não diretamente, digamos assim, né? Atacar a pessoa, né? Ou o pecador. Atacar o pecado, né? Não o pecador. Porque se a pessoa a quem corrigimos chega a compreender que falamos por paixão ou por ódio contra ela, então a correção não fará fruto nenhum. Antes causará muito dano, se algo pessoal. Às vezes, numa empresa é assim, né? Nos trabalhos hoje em dia, você detesta alguém e fica perseguindo aquela pessoa. Não corrija, você fez errado e tal, isso é normal. Mas não, eu vou perseguir aquela pessoa, eu detesto aquela pessoa, eu tenho ódio, eu vou fazer de tudo, não é, para causar escândalo contra ela. Então não vai dar fruto nenhum essa correção. Né? Irritar-se, do modo que acima disse, isto é, contra o pecado do próximo, é lícito, como nos assegura Santo Agostinho por essas palavras. Não se irrita contra o próximo o que se irrita contra o pecado do próximo. É por isso que os padres pregam contra os vícios, contra os pecados. Às vezes as pessoas dizem, não, estão me atacando, não sei o que, os padres estão falando contra os meus pecados, contra mim, não sei. Nós estamos falando da pessoa diretamente, nós estamos falando, exortando contra o pecado. É lícito criticar e atacar o pecado. É o trabalho nosso, dos pregadores, dos padres, dos bispos, dos confessores, não é?
mas não atacamos a pessoa individual, né? Quem sofre dessas paixões. Porque, como diz Santo Afonso, todos nós somos passíveis a tudo isso. Né? E como devemos, pois, refrear a ira? Antes de mais nada, devemos estar na inteligência de que não é possível que a fraqueza humana não experimente jamais algum movimento de ira. É impossível que a fraqueza humana não experimente jamais algum movimento de ira. Como eu disse, até nas Sagradas Escrituras, né, Nosso Senhor se encolerizou, digamos assim, santamente, quando viu o templo, né, sendo profanado pelos vendilhões, e expulsou toda aquela gente de lá, né, com uma santa cólera. Então, todos, né, imagine Nosso Senhor que era Deus, né, perfeitíssimo, se encolerizou com essa gente. Imagine nós que temos a nossa natureza humana rebaixada, né, pelo pecado original, por tantas fraquezas. Nós experimentamos isso todos os dias. Em casa, sobretudo, quem tem família, né, sabe, problema, essas crianças, não sei que, confusão em casa, ou mulher e marido, e começam, quer fazer o que quer, o outro também, aí pronto, aí já começa as gritaria, confusão. Todo mundo no convento, na vida religiosa, a mesma coisa, alguém faz uma coisa errada, a gente vai e corrige, não é para fazer assim, assado, grita com um com o outro, não é para resolver as coisas. Todos nós, né, num certo momento, vamos experimentar isso, mas temos que, né, refrear essa ira, ou, né, atacar com prudência o pecado, o erro que queremos corrigir, mas com muito cuidado para não ofender a pessoa a quem corrigimos. Sêneca disse que ninguém podia estar inteiramente livre da ira. Tudo o que podemos fazer é moderá-la quando teve alguma entrada no coração. Então, a partir do momento que se principia, que ela começa, que às vezes vai queimando a gente por dentro, né? Ali já no princípio, um mau pensamento, alguma tentação já de dizer qualquer coisa, né? Reprimir esse mal imediatamente. Tudo que podemos fazer é moderá-la quando teve alguma entrada no coração. Mas, diz-me-eis, e como se modera a ira? Como? Com a mansidão, diz Santo Afonso. A virtude da mansidão chama-se a virtude do Cordeiro. A mansidão chama-se a virtude do Cordeiro, isto é, a virtude amada por Jesus Cristo, o qual, sem irritar-se, sofreu a sua paixão e foi sacrificado na cruz como um cordeiro. Lemos no profeta Isaías: Sicut ovis ad occisionem ducetur, et quasi agnus coram tondente, se obimus tercet et non aperuit ossum. Será conduzido à morte sem fazer resistência, como a ovelha vai para o matadouro. Por isso, nosso Senhor nos recomendou tanto que aprendamos dele a sermos mansos e humildes de coração. Entrar nessa escola do coração de Jesus, manso como um cordeiro, né? Às vezes pode destoar um pouco, né? Sobretudo dos homens, que têm de ser fortes, né? A mansidão, ser manso. Porém, é como nosso Senhor disse, manso e humilde de coração, senão nos perderemos certamente. Oh, quanto é agradável a Deus o homem manso, que sofre tranquilo, com calma, os lances adversos, as desgraças, as perseguições e as injúrias. Não está querendo dizer que o homem vai ser uma pessoa meio retardada, não, temos que ser firmes, sim, mas saber padecer com humildade essas adversidades que porventura podem aparecer, são tantas, ainda mais no mundo de hoje.
perseguições, injúrias, calúnias, difamação. Saber, aprender a padecer isso e entregar nas mãos de Deus. A este está prometido o paraíso, segundo as palavras de São Mateus. Beati mites quonia ipsi possidebunt terram. Estes serão chamados filhos de Deus. Beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur. Bem-aventurados os pacíficos. Vangloriam-se alguns de que são mansos, mas sem fundamento, porque o são com aqueles que lhes dispensam benefícios ou os louvam. Então, alguns dissimulam essa bondade. Se é alguém que é meu amigo, que me dá dinheiro, que me ajuda de alguma forma, eu sou bonzinho, mas com os outros eu trato mal. Mas só respiram furor e vingança contra os que os injuriam ou os prejudicaram. Porém, a virtude da mansidão consiste em ser manso e sofrido com quem nos maltrata e aborrece. Como diz Davi, eu era pacífico com os que aborreciam a paz. Então é muito fácil, né, você ser amigo, ser gentil com quem você mais gosta e depois, né, escorraçar os outros, né, que você odeia, que você, né, tem um desafeto. A virtude é o oposto. Você deve amar quem lhe prejudica, quem lhe faz o mal. Aí está o mérito. É preciso ter entranhas compassivas, como diz São Paulo, com os nossos próximos. E devemos sofrer-nos mutuamente uns aos outros, suportar uns aos outros. São Paulo tinha muito esse temperamento colérico, né, forte, né, e queria que todos fossem iguais a ele. Mas depois ele viu que não é assim, né? Cada um tem o seu modo de proceder, nem todo mundo se converte ao mesmo tempo e da mesma forma, né? e com o mesmo zelo. Vestivos de entranhas de compaixão e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tem queixas contra o outro, perdoar. Quereis vós que os outros vos sofram os defeitos de que padeceis e que os dissimulem, se tem algum motivo de queixa contra vós? Pois o mesmo deveis vós fazer com os demais. Portanto, quando recebeis algum agravo do vosso próximo, que está irritado contra vós, sabei que a resposta suave e humilde quebranta a ira. Então, quando alguém vem com a voz forte, muitas vezes irada, a gente com a voz mais humilde, mansa, não, calma aí. Assim, vamos ver, vamos conciliar. E tudo se resolve. Não a ira contra a ira, a cólera contra a cólera. Dois loucos furiosos vão se matar. Passando um certo monge por um campo semeado, saiu-lhe ao encontro o dono dele e cobriu-o de injúrias. O monge respondeu-lhe com humildade: irmão, tendes razão, obrei mal, perdoai-me. E suavizou tanto a cólera do lavrador com esta resposta, que não só lhe passou toda a cólera, mas quis segui-lo e entrar como monge no seu mosteiro. Os soberbos convertem as humilhações que recebem em pasto do seu orgulho, porém os humildes e mansos convertem os desprezos que se lhes fazem em pasto da sua humildade. Então, queridos fiéis, sobretudo peçamos a Nossa Senhora que nos ajude nesses momentos difíceis. Quando recebemos afrontas, devemos refrear a ira e responder sempre com suavidade, como disse há pouco, ou ao menos calar. Às vezes numa briga, numa confusão, sobretudo em casa, isso é comum entre né, o marido, o esposo, a esposa, né, começa aquela confusão. Então, às vezes, o melhor das vezes é calar. Tá bom, amém, sim, tá? Depois a gente conversa, não deixa isso pra lá. Apaziguar a coisa e não pôr lenha na fogueira. Né? Então, tem gente que aproveita e começa. Aí um começa a gritar, o outro também, aí começa a confusão, generaliza e pronto. Então, muitas vezes, ou responder bem, né, docemente, ou ao menos calar. E deste modo venceremos, como diz Santo Isidoro, com estas palavras: ainda que alguém se irrite
deves dissimular, porque calando vences. Ainda que alguém se irrite, deves dissimular, porque calando, silenciando, vences. Mas se respondes com ira, condenar-te-ás a ti e aos outros. Então, como eu disse, Nossa Senhora, nossa boa Mãe do Céu, também fez parte da Sagrada Família, foi mãe de família, dona de casa, dona do lar, passou por várias provações, estava ali silenciosa, humilde, recolhida, aos pés da cruz, contemplando seu filho sendo crucificado. Poderia estar ali louca, desequilibrada, desestruturada, gritando, arrancando os cabelos. E não, Nossa Senhora estava firme, ali serena, aos pés da cruz, contemplando Nosso Senhor. Ela sabia de tudo que se passava ali, de todo aquele mistério, mas sabia que Nosso Senhor triunfaria dali, que ressuscitaria ao terceiro dia, sabia que Nosso Senhor era Deus, então ela estava firme ali, tranquila, e todos xingando ali Nosso Senhor, crucificando, aquela confusão, aquela bagunça, e Nossa Senhora serena e firme, esperando somente o triunfo do seu filho. Nós também temos que, às vezes, fazer a mesma coisa, ou suportar com paciência. Se vemos que estamos numa tribulação, num problema grave, ou sofrendo alguma perseguição, aprender a se impacientar, aprender a sofrer em silêncio, se resignar, entregar tudo nas mãos do coração de Jesus, entregar tudo nas mãos da Santíssima Virgem, que ela nos ajude, nos faça suportar aquilo, porque normalmente essas tentações, essas provações duram só um momento. Nossa, estou desesperado, mas aconteceu isso, nossa. E agora o mundo acabou, pronto. Uma semana depois a pessoa já está ocupada com outras coisas. Já passou. A pessoa só fez se desesperar, xingar, blasfemar, se irritar, gritar com todo mundo, matar alguém, sei lá o que foi, agredir, espancar a pessoa. E depois de uma semana, 2, 3 dias, já não se lembra mais. Então tudo passa nessa vida, só Deus e as nossas obras. Então, não obrar segundo as obras da carne, mas segundo o Espírito. Então, controlar, refrear esses impulsos terríveis que temos, que nos assemelham, como disse Santo Afonso, às vezes, a monstros, a bestas, a animais irracionais. Então, pedir a Deus que nos ajude, que nos auxilie nesse caminho da perfeição, porque o caminho único é o céu. Ir para o céu, ir para junto de Deus, de Nosso Senhor, salvar a nossa alma. Então, se queremos nos salvar, temos que praticar todas essas mortificações e aprender muitas vezes a sofrer com paciência. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.